E a gente começando mais um podcast, hoje um episódio que eu super recomendo, porque vai ter muitas sacadas, vai ter muitas dicas, vai ter muitos insights aqui hoje, porque nós vamos conversar com uma advogada previdenciária e da área de família. Estou falando da doutora Karina Queiroz, que já está com a gente aqui na bancada do podcast Câmara de Vencedores. Doutora, que prazer recebê-la aqui. Fiz questão de convidá-la para a gente bater um papo e entender um pouco mais de como funcionam as suas áreas. Mas antes, nós vamos entrar naquela linha do tempo, saber de onde a doutora Karina vem, de que planeta, do que ela se alimenta, como é que ela chegou aqui em Parauapebas, o que a atraiu para esta cidade, e depois a gente entra na sua área. Seja bem-vindo, prazer enorme recebê-la, viu? O prazer é meu, muito obrigada pelo convite. Espero agregar bastante aqui, espero que a gente possa ter um bom bate-papo. Sou muito amigo do esposo da doutora Karina e vou tomar a liberdade de dizer isso. Por trás desse rostinho bonito, minha gente, essa carinha de adolescente, nós temos aqui uma mulher firme, forte e que vai para cima quando se trata das áreas dela. Doutora, a senhora é de onde e como veio para cá? Eu sou daqui do Pará. Meus pais são pioneiros de Parauapebas. Mesmo? Isso, minha mãe teve a gestação aqui, só me ganhou em Marabá porque não tinham recursos médicos aqui, mas eu sou de Parauapebas, eu me considero de Parauapebas porque eu fui criada aqui em Parauapebas. Ou seja, conhece essa história toda, né? Conheço a história de Parauapebas toda. E ajudando a construir hoje a história desta cidade. Sim. Dentro da sua área. E a senhora se formou aqui não, na época, né? Longe. Eu me formei em Anápolis, Goiás. Na época, não tinha faculdade aqui. Eu saí antes de ingressar na faculdade, eu saí no ensino médio. Fui fazer meu ensino médio já em Anápolis, acompanhar minha irmã, que foi para a faculdade. E lá eu já aproveitei e fiz minha faculdade, o curso de Direito, que meus pais não queriam, mas eu fiz o curso de Direito. Caramba, e eu fico imaginando, né? Ainda hoje tem gente que sofre muito com os filhos saindo para ir fazer suas faculdades lá fora, porque ainda que a gente tenha avançado nesse sentido, ainda tem algumas áreas que não existem aqui, né? E aí eu fico pensando naquela época que você teve que sair, que acompanhar a irmã, então é um desafio, né, doutora? É um desafio. Eu era muito nova, né? Eu saí daqui com 14 anos. Caramba. E aí eu fui para Anápolis com muito medo. Não tinha maturidade nenhuma para ir morar sozinha com a minha irmã. Fui com bastante medo do desafio, mas chegando lá, eu acredito que hoje, né, com a experiência que eu tenho hoje, eu acredito que foi necessário, porque foi o que me tornou quem eu sou hoje. Eu fui totalmente imatura, totalmente mimada, né, e lá tive que me deparar com uma outra realidade, com trabalho, com estudo, tive que trabalhar muito nova para poder dar conta de estudar, né. Então, foi uma experiência que me agregou muito, que talvez eu não teria se eu tivesse continuado aqui. Se meus pais não tivessem se esforçado em me mandarem para lá, eu não teria a experiência que eu tive. Esse extra faculdade é outra escola, né, doutora? É outra escola. E você aprende na marra. Aprende na marra. E assim, eu fui uma menina criada cheia de mimos e que tive que aprender a lavar roupa, limpar a casa, fazer comida para poder estudar, né? Então, foi muito bom por causa disso, né? Mas foi algo que até me deu mais força de vontade para estudar, para poder me formar, para poder trabalhar fora de casa. E eu custei a conseguir aceitar voltar para um serviço de casa, cuidar de casa. Foi até difícil querer um casamento na vida, porque eu tinha esse medo. Será que se eu casar eu vou virar dona de casa? Sabe? Mas porque como eu fui muito nova e aprendi muito nova a trabalhar e conquistar meus objetivos, eu tinha medo de retroagir, porque eu já estava acostumada com aquela vida, né? Sim. E os perrengues, hein, dessa época de faculdade? Porque, caramba, eu sou pai de aluna, né? Sei que às vezes os pais ralam muito para manter os filhos e às vezes os filhos têm que dar uma contribuída e às vezes não tem tudo que você precisa e você tem que correr atrás, ajudar a correr atrás. Como é que foi nessa época, doutora? Longe dos pais, enfrentando o mundo como ele é? Foi uma época bem complicada. Quando eu fui morar em Anápolis, meus pais se divorciaram logo em seguida. Caramba. Então minha mãe foi morar com a gente.
Só que meu pai e nem minha mãe naquela época estavam bem financeiramente falando. Meu pai tinha perdido algumas negociações que ele tinha feito, não tinha dado certo, então ele tinha perdido o foco de emprego dele, foi trabalhar para outras pessoas, ele não trabalhava para ninguém. A minha mãe teve que mudar também um pouco da área dela, saiu da política, que ela trabalhava na política, e ela teve que ir trabalhar com um salão de beleza, aprender a trabalhar com salão de beleza. Então foram mudando as nossas realidades, mudou de 100 para 10 em um passo de mágica. Eu tinha 14 anos. Então, quando aconteceram todos esses fatos, eu comecei a trabalhar, ajudar, era bicos, não eram trabalhos, né, fixos, até porque eu era menor de idade, então eram trabalhos, eu trabalhei já de noite, de madrugada, para ajudar em eventos, em shows que tinha de bandas populares da cidade, sabe, do município de Anápolis. E aí depois fui para trabalhar numa academia, acordava de madrugada para vender as roupas de academia e trabalhar na recepção. Sempre trabalhos que poderiam me ajudar a estudar, que não acabava com o meu horário de estudo. E eu sempre fui muito focada, eu sempre soube, desde os meus 6 anos de idade, que eu queria ser advogada. E eu não queria ser juíza, eu não queria ser delegada, eu não queria ser promotora, eu queria ser advogada. Então, foi uma luta muito interior minha mesmo, de não vou parar, não vou retroagir, não vou perder nada. E aí, meus pais sempre trabalhando muito, sempre tentando ajudar, eram 2 filhas, né, estudando fora, mas as condições naquela época não eram as mesmas, né, e a gente teve que ajudar. Minha irmã estudava o dia inteiro, então a minha irmã não tinha como trabalhar, e a gente foi ganhando espaço, ganhando conhecimento, e quando eu estava na academia, uma advogada me chamou para trabalhar para ela. Olha as conexões, hein? E aí eu fui trabalhar para ela e já comecei a trabalhar na área previdenciária antes mesmo de me formar, antes mesmo de saber direito o que era o direito. Eu sabia que eu queria ser advogada, mas eu não sabia o que me esperava pela frente. Você começou a trabalhar com o direito antes da formação. Antes da formação. E foi muito bom, né? Foi muito bom. Olha como as conexões vão rolando e aquilo que você deseja começa a caminhar na direção, né? Olha como é bacana. Caminhar na direção. Era uma colega minha, colega não, uma amiga minha, que trabalhava para ela e mencionou de mim. E aí ela falou assim, você não quer trabalhar lá no escritório? E eu quero, com certeza eu quero. E aí foi quando eu comecei a trabalhar nessa área. A gente estava conversando ainda há pouco, antes da gente começar a gravar o nosso podcast, né, do quanto você é apaixonada por essa área do previdenciário, né? Sim. Foi lá que nasceu? Foi através desse convite e você indo para dentro do escritório de advocacia, vendo tudo acontecendo ali, que você, é aqui, a minha área é essa. Isso, foi lá. Essa advogada que me contratou, ela era previdenciarista, ela trabalhava, ela tinha uma sócia que era criminalista, mas ela queria só o foco previdenciário. E com o decorrer do tempo que eu trabalhava para ela, ela falou assim, Karina, eu quero tentar o previdenciário sozinha, sem sócio. Você vai comigo? E eu, na hora, só você me chamar. E ela abriu, ela foi muito estrategista, uma excelente empresária, não só advogada, uma excelente empresária. E aí ela foi e achou um ponto bem bacana na frente do INSS. Naquela época o INSS era tudo físico. Tudo a ver. E aí ela abriu esse escritório lá, a gente ficou 2 meses trabalhando dentro de casa, porque não tinha onde atender os clientes. E aí lá a gente começou do processo do zero mesmo. Eu lembro até hoje uma vez que eu abri os processos dela, tinha 16 processos. Caramba. Hoje ela é uma das maiores advogadas de Anápolis, da região do Goiás. Então, e a doutora Karina sempre, pelo jeito, muito decidida, não tinha essa história de fazer convite e dizer, não, vou pensar. Não, na hora, eu vou, estou junto. Sim, eu sempre fui muito decidida e é uma coisa que desafiou muito meus pais, porque eles sabem das dificuldades, tinha dificuldades, e eu tinha uma facilidade muito grande se eu formasse em engenharia, porque eu tenho um tio que já tem nome, empresário, engenheiro, empresa enorme,
Hoje ele está em Belo Horizonte, mas na época era em Palmas. E meu pai falou assim: você passou em engenharia, por que você não vai para engenharia? Eu não, porque eu quero direito. Então foi muito desafiador, porque a família sabia que eu poderia ter um acesso mais fácil a emprego, a crescimentos, e eu escolhi o acesso mais difícil, porque até então não tinha nenhum advogado na família, não tinha nada. E é o medo, né, do mercado de trabalho de não dar certo, o medo que muita gente tem de fazer o direito e não passar na OAB, porque quando você forma em direito... São duas provas, né, doutora? Você se forma e depois tem que passar na prova da OAB. Tem que passar na prova, duas fases, né? Então, se você não passa na OAB, não adiantou nada a faculdade de Direito para quem quer ser advogado. E eu queria ser advogada, ou então você tem que fazer algum concurso que não exija a OAB. Então, de qualquer forma, você tem que passar em alguma prova, você tem que passar em algum desafio. E eu acredito que isso amedrontou muito meus pais, não que eles não confiavam em mim, mas eu acredito que é porque os pais querem o melhor para seus filhos. Quer poupar os filhos, né? Dos sacrifícios da vida. Poupar os filhos do sacrifício. Mas foi árduo, foi difícil, mas a gente chega. Eu sempre tive essa certeza. E você passou de primeira na OAB, não? Eu passei de primeira na primeira fase, eu ainda estava no 9º período. Mas aí existe a prepotência. Trabalho em escritório de advocacia há anos, não preciso estudar para a segunda fase. Então, eu não passei na segunda fase. Mas, na verdade, eu não passei porque não corrigiram a minha segunda fase, mas eu acredito que foi muito pela minha prepotência, sim. E aí, eu lembro que eu já estava morando aqui em Parauapebas, eu estava lá, e aí eu estava morando aqui em Parauapebas quando eu fui fazer a segunda fase, voltei para lá só para fazer a segunda fase, e o presidente da OAB era o Dr. David. E aí eu pedi, Dr. David, por favor, assina aqui a minha manifestação. E aí eu fiquei desesperada. Eu não lembro se ele chegou a assinar, mas o meu professor, que era o nosso padrinho de formatura, assinou. Ele era presidente da OAB lá de Anápolis, assinou como presidente da OAB e também como nosso padrinho de formatura, pediu para a faculdade ajudar, mas não teve recurso que resolvesse. E eu não tinha condições financeiras de pagar um advogado para poder fazer o recurso judicial. E aí eu falei, vou estudar de novo. E aí estudei por um tempo, mas fiquei um pouco traumatizada, trabalhei um tempo para outros advogados na área previdenciária aqui. E aí, quando eu criei coragem, na época eu trabalhava para o Dr. Gustavo Rossi, eu pedi para o Dr. Gustavo Rossi me liberar 10 dias antes da primeira fase da OAB. Eu estudei só 10 dias, mas eu passei. Calçou a sandália da humildade. Foi. Largou a prepotência de lado. Uma humildade que li a questão inteirinha, eu não posso perder. E na segunda fase pedi para o Dr. Gustavo me liberar de novo 2 semanas antes da prova, porque eu tinha que trabalhar. Eu tenho um filho, eu engravidei quando ainda fazia faculdade. Eu tinha que trabalhar, somente eu que era provedora da casa. Então, eu pedi para ele liberar 2 semanas antes da segunda fase. Estudei bastante também. Estudei até o momento da prova, igual uma pessoa desnorteada na prova lá, olhando meu vadimeco e tudo mais. E deu certo, graças a Deus deu certo. Doutora Karina, advogada previdenciária. O que é que uma advogada previdenciária faz, doutora? A gente trabalha com as aposentadorias. Tem tanto do regime geral como do regime próprio. Eu sou especializada no regime geral. Estou me especializando no regime próprio. O que é isso? Traduza para a gente. O regime geral é aquela aposentadoria do CLT, certo? O CLT ou o GPS, que é a guia de recolhimento. O regime próprio, geralmente são servidores públicos, entendeu? Sim. E aí, essa parte do regime próprio, eu ainda não era especializada. Na verdade, estou me especializando agora. Comecei agora a especialização no começo desse ano. E ainda vou entrar nesse novo desafio, que eu ainda não tenho muito domínio. O meu domínio é no regime geral. Maravilhoso. Doutora, e onde é que entra as defesas de família? Quando é que se descobre que tem aqui um nicho enorme, né, com demandas impressionantes? Eu acho que cada dia aumenta mais essas demandas das questões familiares, e aí a senhora
divide essa paixão pelo previdenciário e vai aqui defender as questões de família? Então, eu trabalhei um tempo, quando eu estava em Anápolis, eu pedi para a Lorena me permitir ir para outro escritório para aprender o nicho civil. E lá tinha todos os nichos do direito civil. O direito civil abrange várias áreas. E o que me chamou a atenção foi o direito de família. E aí eu aprendi bastante, 8 meses lá. Aprendi o que eu achava que estava necessário. E voltei, a doutora Lorena me contratou novamente, mas eu fiquei sem atuar. Quando eu cheguei em Parauapebas, quando eu passei na OAB e decidi abrir meu escritório, tiveram algumas procuras de mulheres que não tinham condições financeiras de entrarem com a demanda civil, a demanda do direito de família, e a defensoria, por ser abarrotada de pessoas precisando de processos, não estava conseguindo atender elas do jeito que elas queriam. Não que não estavam conseguindo atender, mas é porque a pessoa quer aquela advocacia que fica em cima, ligando, cobrando. Nem a defensoria não tem funcionários o suficiente para estar fazendo um serviço que um advogado particular faz. E aí começaram essas procuras e eu via que sempre elas ficavam naquele receio do pagamento, né? E aí eu falava, eu não vou diminuir meu preço, eu vou parcelar, mas diminuir não. E aí eu comecei assim, não vou diminuir meu preço, vou parcelar. E no meio desse termo vieram procuras de homens. Eu fui procurada por alguns homens que tinham esse nicho. Confesso que no começo eu tive uma resistência pelo feminismo, que está muito em alta, e não, eu defendo mulheres, eu não posso defender homens. No começo eu fiquei mais recuada, né? Não queria atender tanto homens. Só que eu comecei a ouvir alguns e comecei a observar a injustiça que estava acontecendo com estes. Porque a gente já pré-julga o homem por ser homem, tá vendo? Antes de entrar num processo. A gente já pensa, tem um péssimo marido. Por trás de toda mulher doida, tem um homem que deixou ela surtada. Aí, esse é agressor. Aí, violência psicológica. Aí, violência física. A gente nem sabe, mas a gente já coloca. Não vai cuidar da criança igual a mãe cuida, porque a mulher cuida melhor do que o homem. Que a criança, quando estiver doente, não, tem que ficar com a mãe e pronto, acabou. Não, mesmo sendo dia do pai buscar, o pai não tem que buscar. Então, tudo isso, eu comecei a ver essas desvantagens que os homens tinham e comecei a peneirar. Eu advogo para homens, mas eu advogo para homens que queiram a justiça e não que queiram se beneficiar em cima das mulheres. São homens que realmente querem o justo, ou dividir uma partilha correta, ou ter uma guarda de uma forma que a criança fique saudável, que a criança possa aproveitar a mãe e aproveitar o pai também, que a criança possa ter uma relação saudável. E foi quando eu vi que foi dando muito certo. E uma amiga minha me contratou, e eu já era advogada de homens, ela me contratou por uma questão dela, do filho dela. E aí, como eu já estava com uma outra visão dos homens, falei assim, amiga, tenta um acordo, tenta fazer isso pelo seu filho. E ela tentou, ela me ouviu. E aí, na hora que ela tentou, o filho dela é super saudável. É uma criança super diferente das outras crianças que eu tenho que enfrentar. Ver o que está acontecendo. Eu tenho que ver a mãe e o pai se matando e nenhum deixando o outro conviver direito. O filho dela não, o filho dela é um filho saudável. Se ele quer ver o pai, ele vê o pai. Se ele quer ver a mãe, se ele quer voltar para a mãe, ele vê a mãe a hora que ele quer. Eles têm uma boa relação. Os dois souberam olhar para a criança, souberam que a criança precisava do melhor. Quando o pai ficou desempregado e não podia dar o mesmo provento, ela entendeu, calma, quando você puder, você repõe. Puxa. Então, assim, eles se ajudaram e a gente vê uma criança sadia. Eu vi que isso mudou totalmente. E quando eu vi essa transformação nessa criança, eu tive mais ânimo do que eu tinha anteriormente para cuidar também dos homens. Então, eu também cuido da advocacia na questão dos homens. Porque no direito de família dos homens, eu vejo que alguns advogados defendem porque é o trabalho, sabem a lei, mas eu vejo poucos verbalizarem,
poucos falarem isso nas mídias, terem coragem de falar isso em entrevistas. Poucas pessoas têm coragem de balançar a bandeirinha lá e falar assim, eu defendo o homem, entendeu? Não é todo homem que não é um bom pai. Foi muito interessante você entrar nisso, e aí eu quero voltar aqui um pouquinho nessa história do estar muito em voga, essa força feminina, o direito das mulheres, o engajamento, o empoderamento, essa coisa toda, que, por outro lado, acaba colocando o homem, né, pré-marginalizado, já pré-julgado em toda a situação. É ele, como a senhora mesmo exemplificou, é ele o culpado, é ele que é um mau marido, é ele que é um pai ruim, é ele que é ausente, é ele que, enfim, tudo isso, né? E aí, doutora, é lógico que há casos e casos, né? Não dá para a gente criar aqui um padrão, mas um advogado que tenha este olhar que a doutora Karina tem, dá para ajudar, dá para melhorar esse tipo de situação, né, doutora? Sim. Porque se esse camarada que já vai para uma audiência, que já vai ali para um caso, para um litígio, né, que já é traumático e que pode afetar quem não tem nada a ver com isso, que são os filhos, e esse cara tem digamos assim, eu não diria apoio, mas ele tem uma recepção da lei, da justiça, do direito, que dá uma olhada diferenciada para ele, esse cara pode modificar a forma dele como foi até então. Porque não dá para a gente imaginar que ocorreu uma separação porque todo mundo ali estava harmonioso. Feliz. Estava feliz, aconteceu porque houve um problema. Teve um problema. Né? Agora, equacionar isso pode ajudar separados a cuidar dessa família que precisa dos dois. Né? Eu queria aproveitar aqui, doutora, e rapidinho, a senhora traduzir para a gente, que muita gente confunde o que é a guarda compartilhada. Né? Tem gente que pensa que guarda compartilhada é o menino passar uns dias com o pai e depois passa uns dias com a mãe. Né? E guarda compartilhada vai para muito além disso, né? Questão do cuidado, dos direitos. Traduza para a gente, por gentileza. A guarda compartilhada, ela não muda muito a questão da visitação. Muitos confundem falando, eu quero a guarda compartilhada, principalmente nesse caso, realmente a procura maior errônea da guarda compartilhada é por parte dos homens. E aí, geralmente essa procura é tipo assim, eu vou pegar a criança para ficar uma semana com a mãe, uma semana comigo, e eu não preciso pagar a pensão. Porque tá uma semana com a mãe e uma semana tá comigo. Como ela não me paga a pensão, eu não pago pensão para ela. Muitos têm essa visão da guarda compartilhada, né? Ou um mês com ela, um mês comigo, 15 dias com ela, comigo. De várias formas, eles tentam fazer ter essa visão. E a guarda compartilhada não é isso. Não se trata disso. A guarda compartilhada nada mais é do que os atos da criança, a escolha de uma escola, a escolha de levar no médico para poder assistir aquela criança, ou quando eu estou falando, não no caso de uma doença que precisa de imediato, sim. Mas de algum tratamento que precise, caso necessário, a escolha de como vai ser a criação daquela criança, ela ser em um consenso. Eles entrarem em um consenso, conversarem, sentarem, conversarem, alinharem. Daí o termo compartilhado. Daí o termo compartilhado, entendeu? E não que a criança vai passar uma semana com a mãe, uma semana com o pai. Estou dando esse exemplo para ficar mais fácil. Sim. Inclusive, tem várias pessoas com guarda compartilhada que a criança mora, a residência fixa é estipulada a maioria das vezes é a casa materna. E ela passa 2 dias, 3 dias da semana com o pai. Então, não é essa divisão meio a meio. Não é sobre isso. Não é sobre isso. E a pensão continua a mesma, a pensão não diminui. Não tem isso, a pensão vai diminuir por causa disso. Não, continua a mesma. O único requisito que diminui uma pensão alimentícia seria ou se a criança mora com o pai, guarda unilateral, né? E pode converter a pensão alimentícia, a mãe ter que pagar a pensão alimentícia, a não ser que o pai dispense essa pensão alimentícia, ou na questão da pensão alimentícia para diminuir, é quando o pai está desempregado, ou ele está cometido de uma moléstia grave, que ele precisa dos recursos financeiros para o tratamento e não consegue,
honrar com aquela pensão alimentícia, e que aí vem outros meios da criança ser assistida, que a lei garante que você pode procurar a família paterna para poder assumir essa responsabilidade na ausência do pai. Sim. Então não é bem assim, não é uma festa, entendeu? Agora, essa divisão, a guarda, a criança ficando um tempo com um e um tempo com outro, que as pessoas pensam que está pedindo, é a guarda alternada. Ah, tá. A guarda alternada, ela faz realmente essa divisão meio a meio, bem raro de acontecer, porque geralmente quando existe essa divisão meio a meio, eles colocam no regime da guarda compartilhada para poder as decisões continuarem sendo entre os dois. A guarda alternada é quando existe um embate entre o pai e a mãe, eles não concordam com a forma que o outro cria, e aí precisa cada um gerir o seu tempo da sua forma sem a opinião do outro, e que é muito difícil ser concedido pelo juiz, porque a criança, ela começa a crescer em dois momentos muito extremos, né? Sim. Aqui é muito permissivo e aqui é muito rígido. E aí, qual é a personalidade dela? Ela vai criar uma dupla personalidade, entendeu? Com meu pai, eu não posso dançar. Com a minha mãe, eu posso. Com a minha mãe, eu não posso comer bobeira. Com meu pai, eu posso. Aí, qual vai ser a personalidade? E eu vejo muito isso, a criança chegar lá no meu escritório e falar assim, na minha mãe eu como isso, mas no meu pai não. Olha isso. A minha mãe eu posso ouvir isso, no meu pai não. A criança já vai aprendendo o que ela é liberada num lugar e é restringida em outro. E doutora, ela vai vou aproveitar aqui que você tocou nesse ponto. E tem pais que trabalhariam, que usariam isso para ganhar o filho. Eu vou fazer tudo o que essa criança quer porque eu vou conquistar essa preferência. Em algum momento a senhora chegou a perceber isso? É o que mais tem. É mesmo? É o que mais tem. É mesmo, doutora? Infelizmente é o que mais tem. Usa Quando isso, né? existe esse embate entre o pai e mãe, e não é só o pai, é o pai e a mãe. São os dois. Olha. Os dois conseguem fazer esse embate, e aí a gente vê muita justificativa, mas é porque a mãe deixa, mas é porque o pai deixa, e a criança cria isso também, viu? Porque aí a criança já chega na casa do pai e já fala assim, mas a minha mãe eu posso fazer? Mas a minha mãe me dá a comida que você não quer deixar eu comer à noite. Se você não me der chocolate antes de dormir, a minha mãe dá, eu quero ir para casa da minha mãe. Quantas vezes chegam clientes lá falando isso para mim? Quando repreende, tipo, não pode falar um palavrão. Eu quero ir para casa da minha mãe. Ou vice-versa, né? Ou vice-versa. Não pode, geralmente, né? A mãe é a que mais restringe o alimento que não é saudável, né? Aí quando fala, se você não comer a comida, eu quero ir para casa do meu pai. Entendeu? Porque é a hora que a criança manipula a mente do adulto. Essa é a palavra que eu queria achar, manipulação. Isso. Aí a criança manipula a mente do adulto, porque ela já percebeu que existe um conflito para ganhar ela, e ela começa a manipular para qual lado é melhor. Aí o que o adulto faz, porque ele está no embate? Então tá, você pode fazer isso que você quer. Entendeu? Caramba. E aí Poxa, essa criança olha. a personalidade dela vai mudando. E aí é por isso que a gente precisa ter muito cuidado com isso. E é uma análise que eu consegui ter, que eu consegui ver, porque meus pais foram separados, e por mais que eu já tinha 14 anos, eles foram muito saudáveis quanto a nós. Eles respeitaram muito a mim e a minha irmã. Eles tiveram uma educação entre eles têm até hoje. Somos mulheres adultas, eles nem precisam se respeitar mais, né? Mas eles se respeitam, eles frequentam o mesmo ambiente com nós. Meu pai já é casado, a minha madrasta está em tudo que precisa, ela está com nós. E existe um respeito, minha mãe tem uma boa convivência com a minha madrasta, meu pai respeita muito a minha madrasta, não confunde a situação, então existe um respeito. Eu cresci em um ambiente que o divórcio não foi doloroso nesse quesito. Lógico, todo filho quer seus pais juntos, né? Na época, para mim, era doloroso. Mas eu acho que o fato deles se respeitarem muito a minha madrasta, respeitarem muito toda a convivência, fez a gente ficar à vontade.
Hoje eu não consigo, eu nem imagino meus pais juntos, porque eu vejo meu pai com a esposa dele e vejo se a minha mãe quiser um dia ter uma esposa, ela até também. Perfeito. E com isso você teve um workshop, né, familiar. Foi. Para vir advogar, né, essas causas de família de uma maneira que você tem um modelo, você tem a referência, né, doutora? Eu tenho a referência. Doutora, eu queria entrar aqui numa curiosidade, a senhora entra nesse assunto se quiser, mas o seu atual esposo, meu amigo, era seu cliente, né? Era meu cliente. No caso de família. Como é que foi isso? Conte pra gente, por gentileza. Então, eu conheci ele de vista, né? Eu conheci ele de vista. A gente tinha alguns amigos em comuns, conheci ele de vista. E ele me contou o caso dele, mas eu não dei muita importância. E aí ele conhecia um pastor, que foi meu pastor. E aí esse pastor falou para ele, olha, contrata fulana, porque ela é muito boa em direito de família, mas eu acho que ela vai te ajudar. E aí ele me contratou. Ele já tinha um outro advogado, mas eu acho que o desespero, né? Um pai, quando é restringido de ver sua filha por 4 meses, igual ele foi, ele, né, fica em desespero. A filha dele tinha meses. E aí ele me contratou. E aí, quando ele me contratou, graças a Deus, deu certo. O outro advogado continuou na causa, excelente advogado também. Acho que foi mais pelo desespero de querer resolver logo, sabe? Excelente advogado também, ele continuou na causa. E aí, a gente juntos, nós fizemos um trabalho em equipe no começo juntos. E aí, posteriormente, como a gente já tinha casado, o outro advogado falou, doutora, pode assumir, você já é esposa dele, termina esse processo aí e tudo mais. E aí eu terminei o processo dele. Mas é bem desafiador advogar quando se casa com a pessoa, porque a gente é mais cobrado, a gente cobra dentro de casa, né? Ninguém precisa ligar, a gente não tem como... a gente não tem como falar assim, eu não tô vendo a ligação agora. Não, ele chega lá e casa, e aí como é que tá o processo? E aí, assim, foi bem desafiador, porque acaba que a gente tem que separar o emocional do profissional, né? E não tem como a gente não entrar no emocional, porque a gente cria afeto pela criança, né? Imagino. A gente cria afeto pela criança, a gente cria amor pela criança, e acaba que a gente já não está mais brigando por ele, né? Pelo cliente, eu já estava brigando por mim mesmo, eu que quero. Então, assim, mas a minha enteada é um amor de pessoa. Graças a Deus, a gente tem hoje a guarda compartilhada dela. Olha. Graças a Deus, hoje a gente tem a guarda compartilhada dela. E a gente tem uma boa convivência, a gente tem conquistado o espaço dele de pai. Ela tem entendido esse espaço, ela é muito bonitinha, ela entende tudo que está acontecendo, ela conta para os professores, ela conta para quem ela vê, ela conta que ela tem 2 casas, que ela tem 2 lugares para ir. Na hora de ela ir embora, ela sabe que é o momento de ir embora, ela conversa com a gente, ela dá beijo, ela fala que vai sentir saudade. Então, assim, é muito bonitinho. E eu tô vivendo uma experiência nova, porque a gente tá com uma bebê, né, que tem 1 ano e 10 meses agora, e a minha bebê, ela começou a entender que a irmãzinha chega de vez em quando. Então é muito bonitinho, quando ela desce do carro, que ela já olha e fala, Laula! E ela, né, ela já é apaixonada na irmã dela, encantada na irmã dela. Quando ela acorda no outro dia que a minha enteada não está com a gente, ela fala, ela procura pela casa, cadê a Laula? Mamãe, cadê a Laula? Então ela já está entendendo que ela tem uma irmãzinha que vem às vezes. Então a gente está vivendo uma fase bem gostosa, porque a Laura já vai fazer 5 anos agora, meio do ano. Então ela já está começando a entender, está tendo esse vínculo. Meu filho, que não tinha nenhum irmão, ganhou 2 irmãs ao mesmo tempo, né? Meu filho também está tendo esse convívio, tá um leão, né? Protegendo as 2 irmãs, um ciúme louco delas. Mas, assim, são espaços que a gente conquista. É por isso que eu falo para os homens, vale a pena. Tem muitos homens que querem desistir. Quantas e quantas vezes meu marido olhou para mim e falou assim, amor, tô cansado, eu vou desistir. E eu falava assim, não, vai. Como a gente conhece a lei, a gente sabe, vai dar certo. E aí porque a gente... é exaustivo, né? Psicologicamente, você cansa. É meio que para o homem, né, que está nessa briga, ele já entra perdendo, né? Ele já entra perdendo. Isso é um falar meu.
É o machismo meu. Eu acredito, pela experiência que eu tenho, de que o homem entra perdendo. Essa é a minha concepção. Pode ser que outras pessoas tenham uma concepção diferente. E isso lhe chamou atenção, né? Isso me chamou atenção. E aí você, caramba, eu lido com o direito, eu faço justiça pela lei e vejo pessoas sendo vítimas de uma injustiça. Isso. Eu já tive pais que a mãe ameaçou com faca. Caramba. Eu já tive pais que a mãe botou faca no pescoço da filha, para a filha falar que não quer ir para o pai. Eu já tive, agora recentemente, esse caso mesmo da mãe que colocou a faca no pescoço da filha. Aí a filha cresceu porque o pai não deixa ir para a festa, agora quer morar com a mãe. Então, assim, eu encaro várias realidades. Hoje eu fui procurada por um pai e ele chegou em um advogado que deu uma ilusão totalmente distorcida para ele da situação. Já falou para ele que ele ia ter que dar a vida dele ali, tudo para a mãe, tudo. Não era assim que funcionava. Ele tem direito sobre a filha, ele tem direito sobre a partilha dos bens. E assim, a gente vê, ele tremia. Você via que estava com uma ansiedade agravada ali, que estava com um déficit de atenção, porque ele não conseguia concentrar na conversa, porque o cara está abalado, psicologicamente abalado. Então, assim... E como é que um cara desse, né, doutora, vai ser um pai com a qualidade que a paternidade ou a maternidade exige, se esse cara fragilizou no embate? Não é? Puxa. E aí, assim, é bem complicado, mas, assim, o que eu vejo, eu seleciono os pais, porque eu quero defender quem quer ser pai. Não quem fala que quer ser pai, que posta uma foto com o filho lá e larga o menino sem estar cuidado, entendeu? Esse não é um pai. Então, o pai que eu defendo é o pai que realmente cuida do filho, que eu vejo que realmente... porque tem muito pai que só quer brigar por causa da pensão, entendeu? Sim. E então, a gente já sabe detectar o pai que só quer brigar por causa do valor da pensão, sabe? E aí, tanto é que a maioria dos meus pais nem falam de pensão. Não, eu quero mandar. O de hoje mesmo, na hora que ele me falou quanto que ele estava mandando para a vida, eu falei assim, meu Deus... E aí, quando ele me falou o salário dela, eu falei, como é que você está sobrevivendo? Puxa, eu disse, você saiu de casa e tudo mais. E ele, não, pela minha filha, eu vou dar, eu vou me virar e tudo mais. Ela tem, eu não vou deixar ela passar fome. Pronto, acabou. Então, assim, isso é um pai, entendeu? E vale a pena. E o que as mães têm que se conscientizar é que afastar os pais das crianças só prejudica a criança. Porque se esse pai desiste, que era o que acontecia antigamente. Antigamente, eu que cresci com vários fazendeiros aqui de Parauapebas, eu conheço essa realidade. Meu pai foi um que teve 2 filhas que, quando as mães afastaram, veio viver a vida dele com a esposa dele e as filhas dela, entendeu? Mas o que acontece? Prejudica só as minhas irmãs, prejudica só as filhas, as crianças, porque os filhos, né, as crianças. Por quê? Porque essa criança que cresce com a ausência do pai, aí a criança começa a sentir a rejeição do pai, aí começa a ver o irmão paterno tendo o que ela não tem, tendo a presença do pai que ela não tem, que ele não tem, começa a ter inveja do irmão paterno, porque você inveja, você inveja aquilo que você não tem, não é uma inveja má, mas é uma inveja tipo, eu quero meu pai comigo, eu quero meu pai, eu quero ir para esse passeio com meu pai, entendeu? Por que eu não posso pedir para ir para esse passeio com meu pai? Por que eu tenho que ficar com meu pai só nesses dias? Entendeu? Lógico que a vida não é festa, tem que ter uma organização. Mas, assim, isso tudo, a gente tem que analisar. Quem você está prejudicando? Você está prejudicando teu ex ou você está prejudicando teu filho? É uma vingança burra, né? Para quem que é essa vingança? Quem está saindo prejudicado nessa história? Então, assim, eu até recomendo as casas que têm filhos, né, que vão e voltam, elas tentarem fazer uma programação voltadas no período que essa criança está, para que ela se sinta inclusa, que ela saiba que ela é inclusa. Igual a minha filha fez 1 ano, a gente fez a festa dela no dia que a minha enteada poderia participar. Olha. Não na data do aniversário da minha filha. Perfeito. A minha filha vai fazer 2 anos,
ela não vai estar com a gente no dia. Então, se for ter festa, é no dia que a minha enteada vai estar. Então, ela tem que se sentir inclusa. Nossas férias, a gente nem cogita isso tá cheio, período que nós... Isso está cheio de simbologias, né, doutora, que vão ter um reflexo positivo a partir dessa preocupação. Sim, porque se ela for ver as viagens do meu pai, eu tô junto. Eles não estão indo sem mim. Os aniversários, eu tô junto. Eles não vão sem mim. E é engraçado que a gente foi no aniversário da minha sobrinha e quando ela chegou e viu a foto, ela olhou pro pai dela. Papai, por que eu não estava nessa festa? Entendeu? Tá vendo? Eles contestam, mas é normal. É normal. Não vai ser todo lugar que eles vão poder estar, em cima disso, né? doutora, a partir de que momento a fala, o direito de fazer escolhas, de verbalizar os sentimentos, o que está vendo, a partir de que idade uma criança ela participa dessas decisões? Olha, eles começam a ouvir as crianças, não é um direito de escolha. A criança não escolhe. Eles começam a ouvir a criança a partir do momento que ela tem uns 6 anos para saber o que está acontecendo. É feito um estudo pessoal. Tá. Entendeu? Então, às vezes a criança quer ir para o pai, na hora que eles vão fazer o estudo, é só porque o pai deixa a criança fazer tudo. A gente tem que ser bem realista nisso. É porque no meu pai eu durmo tarde, no meu pai eu como chocolate, no meu pai eu não preciso ir para a escola, Aí é feito um estudo. Quais são os reais motivos que essa criança quer morar com o pai? Entendeu? Então, ela não escolhe. E assim, a partir As decisões judiciais vão ser tomadas depois dessa oitiva, dessa escuta ali, né? Isso, para eles poderem ver quais são os reais motivos dessa criança, entendeu? E assim, lógico que tem mais força quando a criança é maior. Quando ela tem 12 anos, por aí, tem mais força a opinião dela, porque aí ela já está entendendo mais fazer suas escolhas. Mas ainda assim, eles querem saber o motivo. Eles querem saber, essa criança está sendo alienada? O pai dessa criança está falando no ouvido dela para ela pedir para ir para a casa dele? Entendeu? A mãe dessa criança está falando no ouvido dela para ela não gostar de ir para a casa do pai? E essa percepção, ela tem que acontecer sem ser dita, né, doutora? Porque ninguém vai acusar ninguém, ninguém vai se acusar, né? Então, é algo que tem que ser na base da experiência. É na base da experiência. Na verdade, se você chega com uma pergunta direta dessa para a criança nem te conta, porque ela sabe que vai dar problema. Porque o pai avisa, a mãe avisa. Você não pode contar para ninguém que eu tô te falando, viu? Porque se você contar, você nunca mais vai ver a mamãe. Você nunca mais vai ver o papai. E a criança não vai contar, claro. Entendeu? A gente vê até algumas perguntas quando a gente vê quando a criança é ouvida em audiência, que a criança chega e faz assim, tipo, eu não posso falar isso. Caramba! Sabe? Então, são essas pequenas escolhas que é por isso que precisa de um profissional para falar com essa criança, porque fica por algumas horas ali, são poucas, 1 hora e pouca, 2 horas, mas porque para poder distrair a criança, ser uma conversa igual está sendo aqui, um bate-papo, porque a criança vai soltando, a criança vai verbalizando, igual, que aconteceu isso na escola, que perguntaram isso, que a criança chega, da mesma forma que a minha enteada chega na minha casa contando, lá na casa da minha mãe eu comi pizza hoje. Ela chega na casa da minha mãe falando, na casa do meu pai eu comi hambúrguer hoje. Ela vai chegar contando, entendeu? A criança conta, é espontânea, a criança não fica o tempo todo reprimindo o que ela está falando, entendeu? Então, assim, a criança ela é muito verdadeira. Basta você saber como perguntar a ela é muito verdadeira. E o profissional do direito, ele pode direcionar algumas perguntas que ele quer que faça. Ele pode, na hora do processo, né, que está acontecendo, ele pode instruir algumas perguntas que ele quer que aquele profissional faça para poder colher aquelas respostas e saber o que está acontecendo. Entendeu? Mas o correto, de fato, são os pais, ainda que eles não queiram se amar, mas que eles entendam que a criança precisa ser amada acima de qualquer coisa e respeitar esse espaço dela, para ela ter o melhor. Como se dizia um tempo atrás, né, doutora? Existem ex-esposo, ex-mulher, mas não existe ex-filho. Não existe ex-filho, entendeu? E assim, é uma questão, é bíblico, né? A gente tem que amar o nosso próximo como a nós mesmos, a gente tem que expressar esse amor, a gente tem que ser humilde, a gente tem que
abaixar a guarda. Então, no conflito, quando você está nesse confronto de frente, batendo, e não abaixa a guarda hora nenhuma, você está desagradando até mesmo a Deus. Então, assim, como que você quer que Deus te abençoe se você está desagradando a Ele, entendeu? Real. Então, o correto é você abaixar a guarda, tenta, lógico, a briga judicial, ela pode existir, mas tenta pelo menos ser respeitoso nessa briga judicial, tenta não agir com inverdades. E outra coisa, né, doutora, essa briga no judicial é baseada na fria letra da justiça, não está tomando dor de ninguém, não está tomando lado. O judicial é o quê? Você pega a lei, você pega as provas que enquadram na lei, você apresenta ambos os lados, o juiz estuda o que aconteceu no estudo, o que você apresentou, as provas que você apresentou, a outra parte também, o juiz te ouve a outra parte também, e o juiz toma um convencimento por base com a lei, se não ferir a lei, para poder tomar aquela decisão. Perfeito. Então, você tem que convencer o juiz de que aquela escolha é a melhor escolha para todas as partes, para o pai, para a mãe, principalmente para a criança, e que não fira a lei. Entendeu? Perfeito. Então tem toda uma balança. É por isso a referência, né, da balança na justiça, a gente pode ver que existe a crítica, né? Sempre está pendendo para um lado. Exato. Né? Por quê? Porque nunca você vai se sentir justiçado. Se você ganhar, mas você tiver que pagar 1.000, você vai falar, mas eu paguei 1.000. Você tinha que pagar 100.000, mas você pagou só 1.000. Você vai achar que você foi injustiçado porque você pagou 1.000. E a outra parte vai achar que ela foi injustiçada porque ela recebeu só 1.000. Então, os dois lados sempre vão achar que estão perdendo. E numa briga, os dois lados sempre estão perdendo, ainda que um saia como vencedor. Os dois lados sempre estão perdendo. Então, é por isso que o consensual, eu apoio muito o consensual, porque te dá a sensação de que está ganhando, te dá a sensação de que acabou o conflito, de que pode ter um alívio, uma boa vida dali. E eu acredito que quando a criança vê esse embate se encerrando, ela fica até mais aliviada, né? Todo mundo ganha, né? Todo mundo ganha, Você está falando que fica mais na feliz. briga todo mundo perde, na resolução do conflito todo mundo ganha. Todo mundo ganha, entendeu? No consensual todo mundo ganha. E aí é isso que as pessoas têm que entender, que às vezes não vale a pena. Por mais que você ganhe, quanto tempo isso vai te custar? Quantos anos de briga isso vai te custar? Só para você falar no final, mas eu venci o processo. Grande coisa, né? Grande coisa. A gente ganha. Tem processos que a gente ganha depois de anos. Mas aí, se você for olhar o psicológico daquela pessoa, você já chega destruído, né? Limite, que adiantou você chegar todo destruído, todo arrebentado. Já está todo mundo na terapia, todo mundo fazendo tratamento psiquiátrico. Doutora, voltando ainda de novo aqui na questão do seu relacionamento, do seu casamento com um cliente, não chegou assim, em algum momento, pensar, poxa, eu estou começando aqui um relacionamento com um cliente que vem de um conflito, que vem de um problema, uma amiga, uma irmã, um parente, um cliente que está ali com você, você está entrando numa furada, você tá vendo o que esse cara fez, né? Não houve isso assim? Houve. É mesmo? Houve. Eu tive amigas que chegaram a falar, você vai casar com esse homem? Caramba. Né? Tipo assim, você vai casar com esse homem? Você tem certeza que você vai casar com esse homem? Olha o problema que você vai trazer para suas costas, entendeu? Eu tive sim, tiveram julgamento sim. Mas da mesma forma, eu acredito que pessoas também falaram para ele, você vai casar com essa mulher que tem filho? Entendeu? Vai casar com essa mulher que tem filho? Esse preconceito de você vai trazer o problema do outro para você, existe. Não tem como. Esses dias eu e meu marido estávamos conversando sobre isso. A gente acha ruim, porque a gente tem filhos de outros relacionamentos, e falarem, não pode casar com quem tem filho de outro relacionamento. Mas a gente quer que nosso filho case com alguém que tenha filho de outro relacionamento? Porque a gente sabe o desafio quando com a gente, né? Quando é com a gente já
eu e ele, principalmente, ambos vivem na carne isso, apesar que o pai do meu filho não mora na cidade e a gente, graças a Deus, não tem nenhum embate, porque a gente foi muito maduro. Eu já trabalhava em escritório de advocacia, então a gente foi muito maduro em todas as decisões tomadas. E aí não tem embate, a gente não tem o incômodo. Meu filho já é grande, tem 12 anos, 11 anos, manda mensagem se precisar, se o pai quiser mandar, eles dois se resolvem por lá, a gente só monitora para saber se está tudo acontecendo corretamente. Perfeito. Mas a gente não tem problema. Mas mesmo não tendo problema, a gente sabe que ele pode surgir em algum momento, o filho falar que quer ir morar com o pai, entendeu? São problemas que tem. E assim, como o homem já entra perdendo, e se acaba esse relacionamento, ele foi um péssimo marido. Puxa, entendeu? Né? Eu ouvi muito isso. Eu cheguei a ouvir de uma pessoa, se for, ele não era meu marido ainda, se você for levar ele, eu vou sair do lugar. Aí eu, tá bom. Né? Tá bom. E aí? Aí você sai, então. É claro. Que eu vou levar. É claro. Entendeu? E assim, eu acredito que a gente tem que ter fé em Deus. Se existe um amor, a gente tem que ter fé em Deus de que Deus vai abençoar. E fazer por onde? Eu e meu marido, a gente não dá certo. A gente faz dar certo. Entendeu? A gente tenta diariamente, a gente conversa. Nós dois somos duas pessoas sanguíneas e coléricas. Caramba. Os dois. Ixi. Muito sanguíneas e coléricas. Mas, assim, a gente tem uma estratégia de como conversar um com o outro para não ter embate, para não ter grito, para não ter briga. Esse autoconhecimento, né, doutor? Saber quem eu sou, saber como eu reajo diante das coisas, é importante para você ter as conversas difíceis. Sim, para você estabelecer os termos. Poder conversar com outra parte. Eu lembro que no começo que a gente era casado, eu ficava assim, nossa, mas parece que ele se declarava mais quando a gente namorava do que agora que a gente é casado. Mas todo casal é assim. A parte da conquista é assim. E aí eu lembro que eu tenho uma psicóloga que me acompanha e ela virou e falou assim, o que você prefere? Que ele fale ou que ele haja? Porque você está falando para mim que ele está agindo. Mas se ele só falasse e não agir, você ia preferir? Aí eu, não, eu gosto de tudo que ele faz por mim. Eu gosto do cuidado que eu tenho em casa. Então, assim, na hora que eu tomei esse conhecimento, por isso que eu acho muito importante ter um acompanhamento de psicólogo. Psicólogo não é para doido. Psicólogo é para colocar seu pensamento no lugar, entendeu? E aí, isso me fez, opa, o que eu tô aqui? Tanto que tá bom aqui, tá cômodo, tá confortável. E aí, assim, o desafio do casamento, eu acho que não foram nem tantos filhos. Porque como eu já sabia o que estava acontecendo com os filhos, como eu sabia o que estava vindo, porque eu trabalhava nesse processo, e como meu marido já convivia com o meu filho, a gente tem um convívio muito bacana, muito tranquilo, cada um cuidando da sua vida, a gente já sabia o que estava por vir com isso. Eu acho que o que a gente teve de mais desafio maturidade, né, doutora, para entender isso, né? A gente teve mais a convivência familiar. Porque como eu tive que trabalhar muito cedo e sair de perto do meu pai muito cedo, eu não estava acostumada com a figura masculina mandando na minha casa. Eu não estava acostumada com a figura masculina falando assim, pode deixar que eu resolvo. Ou seja, os dois sanguíneos, os dois coléricos e os dois alfa. E os dois alfa. Caramba, hein? E aí eu lembro que meu pai falou assim pra mim, Karina, seu marido tá falando pra mim que você não deixa ele cuidar de você, minha filha. Dá uma segurada aí que ele precisa fazer o papel dele de homem. E eu ficava, que machismo. Hoje mesmo, meu pai foi testemunha de uma agência de um amigo dele. Aí ele só falou assim, ela faz serviço de mulher. Eu olhei pra ele, que machista. Serviço de mulher, serviço de mulher. O que é o serviço de mulher pra você? O serviço de casa, né? Eu fiquei muito tirada com ele falando isso. E aí eu lembro que ele ficava assim, filha, mas você precisa... E assim, recentemente, eu estudo muito, eu tenho a mania de estudar muito sobre a vida. E recentemente, estudando sobre a Bíblia, estudando sobre a postura, a importância da mulher no relacionamento, eu entendi que cuidar da casa, que eu não gostava, também não vou falar que amo, estou aprendendo, mas eu entendi que a importância da mulher em cuidar da casa, Deus deu esse dom para a mulher porque é uma função que só ela dá conta de fazer com excelência.
É dela essa excelência. O homem, você bem feminista, Sim. não tem essa excelência. Não tem. O homem não tem a paciência que a mulher tem. O homem não tem a delicadeza que a mulher tem. Não tem a sabedoria que a mulher tem em olhar com cuidado, em olhar pequenos detalhes. Ainda que eu tenha sido criada de uma forma mais bruta, eu acredito mais, não criada pelos meus pais, mas pelas circunstâncias, eu comecei a ver que realmente a gente tem um olhar que o homem não tem mais clínico para as coisas. O do cuidado, igual eu te falei, meu marido não quer repousar, tá operado, não quer repousar. A gente tem, não, você precisa, porque se você não repousar, você vai faltar para a gente. Então, você precisa estar bem de saúde. São coisas que o homem não. O homem pensa assim, eu preciso trabalhar, eu preciso ir para a rua, eu preciso ganhar dinheiro, não pode faltar comida para os meus filhos, não pode faltar para o meu marido. Sou provedor, sou protetor, sou caçador, Exatamente. Sou resolvedor. É uma coisa assim, eu lembro quando eu morava sozinha com meu filho, que se não entrasse dinheiro suficiente, eu ficava assim, como que eu vou pagar a energia? Como que eu vou pagar o aluguel? Né? E aí, tipo, essa preocupação hoje é dele. Né? Como que eu vou pagar a energia, a comida? Eu não tenho essa preocupação. Eu sei que ele vai resolver. Eu ajudo, se preciso for, mas eu sei que eu tenho um homem e aí, que é o provedor. E aí eu vou voltar aqui na conversa do seu pai. Precisa deixar esse cara ser o seu marido. Precisa deixar esse cara ser homem. Né? Dentro dessa sabedoria bíblica, a mulher precisa entender que ela, como mulher, tem suas funções, né? Ainda que, ao ouvir isso do seu pai, ela faz coisa de mulher, tal, se chateie, mas mulher, homem é homem, e ambos precisam permitir, aceitar que cada um tem uma função nessa história. Sim, eu tinha muita resistência nisso, porque eu não gosto, como eu disse, se eu falar eu amo limpar uma casa, fazer uma comida... Gente, a hipocrisia. A minha mulher diz assim, filho, eu fico falando o tempo todo, pô, meu filho, você vai descansar um pouco, vai assistir uma série. E a minha mulher lá mexendo em tudo, né? Ela fala, filho, eu não gosto de fazer isso, mas eu gosto de ver arrumado. Eu gosto de ver limpo. Eu gosto de ver o resultado. Nesse estudo que eu estava fazendo, o que fala? A casa é o nosso abrigo. O meu marido e os meus filhos querem estar dentro da minha casa. Eles querem sair da escola ou do trabalho e falar assim, eu tenho uma cama gostosa para deitar, eu tenho uma comida gostosa feita. O meu marido e meus filhos querem voltar para casa. Ou eles pensam assim, vou ficar um pouco mais arroz, lá eu vou estar com a mulher enchendo o saco. Casa com perna pro ar e tudo mais. Eu tinha a percepção desnorteada de uma casa, tipo, essa casa, eu ter que arrumar a casa, serviço meu, por que meu se eu trabalho na rua também? Por que meu se eu tenho o meu dinheiro também? Por que eu tenho que cuidar da casa? E meu marido me ajuda muito, na verdade, no começo ele fazia mais do que eu. Quando a gente não tinha empregada, porque não estava dando certo as que a gente escolhia, ele limpava mais do que eu, ele lavava a louça mais do que eu, ele lavava a roupa mais do que eu, ele limpava a área do fundo todo, ele cuidava, porque eu tinha uma resistência, o começo foi bem complicado para mim. E eu lembro que a minha sogra uma vez chegou em casa e falou assim, eu nunca vi meu filho lavando roupa nem dele, não. E ele estava lavando as minhas, a da minha filha, do meu filho e a dele, Pegou mal. E assim, hoje eu tenho aprendido uma outra visão de cuidado. Não é eu sou mulher, é uma demonstração de amor. Da mesma forma que ele demonstrou o amor dele, se virando nos 30, trabalhando até doente, para cuidar da casa, prover a casa, eu estou amando ele e os meus filhos, cuidando da casa que ele está provendo, entendeu? E aí, da mesma forma que de vez em quando, se preciso for, eu precisar ajudar financeiramente, ele também, quando preciso ajuda nos afazeres da casa. Inclusive, ele briga muito com os meninos. Ela não é empregada, a mãe de vocês não é empregada, ajuda, colhe as roupas que estão jogadas no chão, bota a roupa para lavar, lava o prato que você acabou de sujar. Ele fala muito, ele ensina muito, até a nossa pequenininha recolhe os brinquedos jogados no chão. Então, assim,
existe essa troca. É pai sendo pai, é marido sendo marido. Mãe sendo mãe, mulher sendo mulher. E outra coisa, sabendo né, respeitar. Perfeito. E o que acontece nesse abrigo que a gente chama de lar, né? A gente começa a entender que existe um amor no que nos foi ensinado. A Bíblia está tudo lá, entendeu? E aí, quando a gente vê esse amor que nos foi ensinado, de que tem uma instrução de um livro bem antigo, que é a Bíblia, e mostrando para a gente o que a gente faz, a gente começa a ver com outros olhos. Hoje, não é todo dia que eu quero, mas eu vejo com outros olhos. Eu faço porque eu vejo com outros olhos. E a gente começa a ter uma boa relação. A gente vê a felicidade das crianças. E aí não tem como não voltar àquela frase que você falou. A gente não dá certo, a gente faz dar certo. Faz dar certo. E aí isso exige esforço de ambas as partes. Porque o pessoal, hoje em dia, a nossa geração é aquela que eu apaixonei por aquela pessoa, aquela paixão avassaladora, o coração tá a 1000 por hora, é ele, vou casar. Aí amanhã você encontra uma dificuldade, vou divorciar porque eu sou independente, ele também vive a vida dele, vamos separar. O meu filho vai para lá de vez em quando, volta para cá. Não é isso. Não foi para isso que nós fomos projetados, entendeu? Não é esse o nosso propósito aqui na Terra. E é isso que o inimigo quer, que a gente viva em desunião. Então, a partir do momento que a gente traz para si, que a gente entende que o amor não é essa paixão avassaladora, esse sentimento, mas sim uma escolha que todo dia, quando você olha para o seu companheiro, olha para os seus filhos, você faz, aí você entende. Porque quando o pessoal contesta, como que uma mãe mata um filho, como que um pai mata um filho, como que uma mãe não ama um filho, como que um pai não ama um filho, é porque ele não entendeu ainda que a concepção de amor não é a paixão, e sim aquilo que você decide ter pelo próximo todos os dias. E amor, né, eu diria, doutora, dentro dessa ilustração que você fez muito real da sua vida, em que está ali o seu esposo fazendo, às vezes, coisas que ele não fazia lá na casa da mãe dele, né, e você fazendo coisas que você teve que aprender a fazer para demonstrar esse amor, são mensagens não ditas. São mensagens não ditas. Você não precisa dizer para o outro, mas está claro ali o seu amor. Você se sente cuidado. Você sabe que você tem um porto seguro, você sabe que você tem um cuidado. Quando acontece um problema com você, o que eu penso? Quando acontece um problema comigo, eu sei que eu posso ligar para meu marido que ele vai me aconselhar. Quando acontece um problema, ele é administrador, empresário. Então, quando acontece um problema com meu marido, o que eu penso? Vou ligar para o meu marido porque ele vai me ajudar como administrar, como crescer, né, como resolver essa situação, porque ele já tem um nome, já é um empresário, já é um administrador. E eu acredito que ele já me busca nessa parte mais espiritual, quando eu preciso de um conselho de como agir, de como ser mais sensível com o próximo. A minha esposa está lá para me acolher. Quando eu preciso de um colo, a minha esposa está lá para dar. A mulher, ela nunca vai conseguir fazer o papel de um homem completo. Podem achar ruim, as feministas que me desculpem. Perfeito. Ela nunca vai conseguir fazer um papel por completo como um homem. E um homem nunca vai conseguir fazer um papel por completo como mulher. E os dois têm que entender que o papel do homem é muito importante. E o da mulher também é extremamente importante. E um não funciona sem o outro. E quando se trata de harmonização, não é que alguém tenha que ceder, é ambos. Ambos. Não é, você, não sei o que. Não, cara, vamos lá. Vamos aqui para essa conversa difícil e vamos resolver a parada. Sim. Doutora, a senhora falou agora há pouco, como é que se pode conceber a ideia de um pai matar um filho, de uma mãe matar um filho? Porque acho que não existe, né, nada mais que simbolize a força do amor do que de um pai pelo filho, de uma mãe pelos seus filhos. Como é que a gente explicaria, nesses tempos modernos, casos como, por exemplo, da família Nardoni, doutor? Que ali não tem defesa, né? Eu imagino, a senhora como advogada de família, chegar diante de uma situação daquela em que o pai e a madrasta tramaram aquilo, pelo menos é o que a notícia diz, pelo menos é o que a justiça diz, que foi comprovado ali que foi uma armação de ambos. Então, não tem como a gente saber o que passa na mente dessas pessoas.
Não tem como a gente saber o que passa. E é a parte que eu entendo as mães que entregam suas crianças, porque elas não, é igual a mãe dessa criança, ela relata, teve até um documentário que ela relatou que a criança gostava de ir para casa do pai, gostava de brincar, gostava de estar lá. Então ela nunca imaginou, quando ela viu todo o acontecimento, ela pensou que tinha sido um acidente. Mesmo, entendeu? Né? Então, assim, o que passou na cabeça dessas pessoas na hora que cometeram esses crimes, não tem como a gente saber, entendeu? Não tem justificativa para isso, se tinha conflito, se tinha pensão, se não tinha conflito, se tinha problemas psicológicos, não tem explicação para essa situação. A explicação que eu acredito que tenha, a única explicação que eu acredito que tenha, é que essas pessoas não aprenderam a amar o próximo e não aprenderam a se amar. Porque não é possível você amar o próximo se você não se ama. Como que eu não me amo, eu não me cuido, eu não me visto bem, eu não me alimento bem, eu não cuido da minha saúde e eu estou falando que eu te amo. Inclusive, doutora, acho que no documentário mostra como era a casa, né? Sim. Era uma casa muito bagunçada, era uma casa com muitas coisas espalhadas, que demonstra essa falta de autocuidado. De autocuidado. Né? É uma coisa que a gente costuma falar até sobre o profissional com isso. Em um dos cursos de marketing, fala muito sobre isso. Como que alguém chega no meu escritório, me pega, nada contra a rasteirinha ou a sapatilha, mas me pega de sapatilha, de rasteirinha, com uma calça jeans rasgada, uma camisetinha, sem nenhuma maquiagem no rosto. Às vezes a pessoa não precisa para poder mostrar, mas eu sem maquiagem eu fico com rosto de bebê. Então, sem nenhuma maquiagem no rosto, com cabelo desalinhado, aí o cara chegou, a mulher chegou com um problema daqueles, ou do previdenciário passando fome, e aí olha pra mim, essa menina, advogada, essa criança que quer ser advogada, tá pior do que eu, como é que ela vai resolver meu problema, entendeu? E aí é a hora que a sua imagem reflete o que você faz. Perfeito. Entendeu? Perfeito. Teve uma época que eu tava com um conflito porque eu não aguentava mais vestir essa roupa. A roupa social, a maquiagem, o cabelo arrumado, a semijoia. Eu não aguentava mais. Eu tava assim, todo dia eu acordo com a mesma cara, vou dormir com a mesma cara. Se eu vou pra rua, é a mesma coisa, porque você se arruma pra ir pra rua. Então você não tem nem aquele up na hora que você vai se arrumar pro seu marido. Não tem diferença, porque você se arruma todo dia. E tudo isso tava um conflito muito grande. Mas eu entendi que esse é o posicionamento que eu escolhi passar 24 horas do meu dia, porque quem me vê na rua vai querer contratar o meu serviço. Sim. Entendeu? E essa é a mesma forma do amor. Se você mostra que você se ama, você provavelmente vai conseguir amar o próximo, ainda que esse próximo seja seu inimigo. Perfeito. Porque a gente pode não se dar bem, eu posso não gostar de você. Você pode não gostar de mim. O meu perfil pode ser aquele perfil que você fala, nossa, que menina chata, que menina prepotente, que menina que fala muito, que fala alto. Eu posso olhar para você e falar assim, que homem arrogante, que dá voz grossa, que homem machista, entendeu? A gente pode ter esse embate, porque às vezes a gente bate o olho na pessoa e não curte muito ela. Mas aí na hora que você entende que você tem que respeitar essa pessoa e querer o bem dela, ainda que ela não seja seu amigo, tipo assim, eu não gosto de ti, mas que você viva bem, conquiste as tuas conquistas, faça o que você quer fazer sem trapacear ninguém. Se você conseguir, que top, ele estudou, ou ele trabalhou, ou ele lutou para isso, então que bom, graças a Deus ele conseguiu isso, entendeu? Se as pessoas tivessem esse olhar pelas outras pessoas, eu acredito que a gente estaria num mundo bem melhor, a gente estaria numa empatia bem melhor. A gente não teria tantos problemas. Não teria tantos problemas. Inclusive entendeu? psicológicos, né? Porque os problemas que a gente tem, se você for parar, somos nós mesmos que criamos para nós. Olha nós isso. mesmos criamos nossos problemas para nós. Porque aí a gente quer... Eu não falo que eu não tenho embate. Tem dia que a gente tá com sangue, igual eu disse, eu sou sanguínea, não passa azeite nas minhas veias, são sangues reais. E aí tem dia que a gente não vigia, que a gente abre a boca e fala um trem que vai ferir.
que vai ferir a pessoa que a gente não gosta. Quantas pessoas eu já feri com palavras? Quantas pessoas a gente fere diariamente com palavras? Hoje eu estava conversando com os amigos sobre isso, doutora, falando, né, inclusive, de muita violência contra as mulheres que a gente tem visto. Para você ter uma ideia, dessa semana nós tivemos 3 casos semelhantes em 3 cidades diferentes: Canaã dos Carajás, Paraopebas e Marabá, de violência masculina contra mulheres. E a gente estava conversando, por que não conversa? E a gente começou a falar a respeito dessas várias agressões, né? Psicológica, moral, física, enfim. E aí a gente chegou à conclusão, batendo papo ali com os amigos do rádio, que às vezes, né, uma violência física, dependendo do grau disso, machuca menos que uma violência psicológica, uma palavra. Certeza. Porque uma palavra, ela machuca por dentro. Um soco machuca por fora. Cara, mas uma palavra, quando ela machuca por dentro, é mais difícil de sarar, né, doutor? É porque é igual a doença da alma, né? A doença da alma, ela é mais difícil de sarar. E aí, o que acontece? As pessoas, elas têm manias, elas costumam... Se você for brigar com a sua esposa, você não vai falar para ela, nossa, que linda que você tá. Você tá brigando com ela. Você geralmente... E quando você fala uma palavra para sua esposa assim, que você é muito, sei lá, desleixada. Se isso fere ela vai querer falar uma palavra que ela sabe que vai te ferir, para revidar. E aí ela vai virar e vai falar assim, você não é homem. Aí você vai virar e falar, mas você não... Aí você vai numa palavra que lugar de mulher é na cozinha. Então, vocês vão começar a usar um contra o outro palavras que vocês sabem que ferem. E por que a gente escolhe falar essas palavras que a gente sabe que ferem? A gente não tem nada que justifique. E isso é todo mundo, viu? O pessoal tem mania de falar assim, o povo de igreja não fala. Fala assim. O povo de igreja também erra. O povo de igreja também fala palavras que ferem para amigos, para as pessoas no seu cotidiano, porque a gente é humano, a gente erra. Mas é aquela questão, a gente tem que aprender quando errar. Quando eu descobri isso, eu tentei pedir desculpa para todo mundo que eu sabia que eu tinha ferido diretamente, sabendo que eu estava ferindo. Olha isso. Entendeu? E quando eu sei que tem alguém chateado comigo, ainda que eu esteja chateado com esse alguém, eu sempre quero sentar com a pessoa e tentar entender o motivo que ele está chateado comigo e tentar consertar aquilo. A gente pode até não ser amigo mais. Para mim, mas resolve aquela pendência. Mas vamos resolver, né, essa pendência para não ficar essa mágoa remoendo. Às vezes, a dor da palavra dita, ela não tem como voltar atrás, então não vai reatar o laço. Mas pelo menos você vai ter a consciência de que você, pelo menos, tentou encerrar aquele assunto, entendeu? Da melhor forma possível. Vamos cometer novos erros. Vamos cometer novos erros. Esse aqui não está resolvido. Mas a gente comete, a gente sabe que a gente comete, a gente sabe que a gente, na hora do embate, a gente fala o que fere, porque o orgulho do homem, o homem, ele é muito orgulhoso. O homem que eu falo é o ser humano. O orgulho do homem, ele faz com que ele queira sair vencedor naquela conversa. É igual política. É uma besteira, você quer defender o seu político, eu quero defender o meu, e o que importa é quem falar por último e sair como vencedor. E é uma besteira, né? É uma besteira. É um orgulho. O que é mais bacana? Estar em paz, né? Engole o choro, engole a ofensa e fica tranquilo, né? Como comunicador, eu tenho uma facilidade que talvez muita gente tenha dificuldade, que é de saber o que eu vou dizer antes de dizer. Então, eu posso escolher não dizer, mas numa briga, num conflito, quando saiu, já era. Já era. Eu lembro uma vez que eu falei uma palavra para o meu marido no começo do casamento. E assim, a gente nunca brigou de gritar. Nunca. Mas eu falei a palavra. Mesmo sem gritar. Mas falei. Sutil, mas falei. Aí ele virou pra mim e falou assim, eu vou lembrar dela o resto da vida. Caramba, hein? E aí eu, tô nem aí. Você é mesmo? Entendeu? A gente tem essa mania, esse orgulho. E aí eu lembro que quando eu me arrependi, não tinha como voltar atrás, porque ela já tinha sido dita. E aí ele falou pra mim, eu te falei, quando a gente casou, não fale que você vai se arrepender de ter falado, porque ela não vai ser apagada.
E aí eu lembro que foi uma luta muito grande para eu conseguir apagar essa palavra, porque toda conversa que a gente tinha, ainda que eu não falasse mais, eu falava, mas eu sou assim, né? Aí eu ficava, não, eu não falei isso. Falou lá, lembra aquele dia? Então ele remoeu, doeu nele muito tempo. E aí eu acredito que eu ganhei a confiança dele com o passar do tempo, de que quando a gente tivesse problemas eu não falaria mais. E aí ele parou de remoer quando a gente precisava ter alguma conversa mais séria. Então, assim, eu demorei um tempo a conquistar essa confiança de novo, entendeu? E em alguns casos a gente nem confia mais, a gente perde de verdade, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com as palavras que a gente fala. As mulheres, em geral, têm muita mania de falar para homem, você não é homem, né? As mulheres têm muita mania de falar, você não é homem. Isso pro homem é a mesma coisa do homem, é a mesma coisa se o homem virar pra mulher e falar, você é uma vagabunda, desculpa a palavra, mas é a mesma coisa. Para o homem falar que ele não é homem, é a mesma coisa que você tá falando isso, entendeu? Então, assim, como que você quer, só porque não é um palavrão falar que você não é homem, como que você quer o respeito se você não respeita? Entendeu? Quando você fala da violência doméstica, eu sempre tento analisar os dois lados. Eu não concordo com algumas amigas minhas que falam que por trás de uma mulher louca existe um homem que enlouquece ela. Não. Isso não é verdade. Eu sei porque eu sou sanguínea, entendeu? Então, assim, eu já presenciei, quando eu estava em Anápolis, amigas casadas minhas agredindo os maridos na face. Putz. E aí, eu que sou uma pessoa sanguínea, eu acho que eu não iria dar conta de levar um tapa na face sem revidar. Ah, mas ele é homem. Mas às vezes, gente, e se essa pessoa cega? Porque existem situações da nossa vida que a gente tá tão irado que a gente fala uma coisa que a gente nem sabe que falou, que o outro conta pra gente. Eu não falei, não. Falou, tá gravado. Entendeu? E pior, aí, né, doutora? Às vezes faz coisas que na ira nem percebeu o que fez. E a própria lei, né, doutora, embora eu seja um leigo, já acompanhei alguns tribunais que leva em consideração o momento da emoção. Da emoção, né? Entendeu? Por que eles justificam muito o pai que matou o estuprador? Né? Eles justificam porque o pai que vê uma filha ou um filho que passou por tal ato, ele sabe que aquele cara corre risco de ser solto, ele não quer esperar a justiça, ele quer que o cara sofra o que o filho dele sofreu. Entendeu? Então aquilo ali é o calor da emoção. Ninguém tem direito de tirar a vida de ninguém. Perfeito. Entendeu? Mas existe aquela questão de entender o que estava acontecendo naquele calor da emoção. O meu marido me critica porque eu assisto Big Brother, mas eu assisto Big Brother justamente para estudar o perfil comportamental das pessoas. E a gente já que você falou nisso, doutora, deixa eu dar aqui uma entradinha nisso, né, porque eu também acompanho, passo na sala ali e vejo as meninas assistindo. Mas veja bem, teve um caso recente de uma moça chamada Fernanda, ela até acho que saiu já do jogo. Essa semana ela saiu. Essa moça, ela, um determinado momento, eu vi isso porque viralizou muito, ela dizendo o seguinte: já chegou o momento de se eu morasse no 10º andar, no 3º andar, eu jogaria meus filhos pela janela, porque eu não aguentava aquela situação, a gritaria, a cobrança, a pressão, enfim. E ela foi muito julgada, né? Teve gente que saiu em defesa dela, porque só quem sabe o que passa uma mãe solo é quem é mãe solo. Sim. Né? Então teve gente que entendeu ela fazer aquele desabafo ali, porque realmente não é fácil. Mas ao dizer isso, né, em rede nacional, ela expôs uma fragilidade e se declarou uma pessoa comum, uma pessoa normal, passando pelas dificuldades, né, doutor? A Fernanda, ela é um exemplo do brasileiro verdadeiro. Ela é um exemplo. Por quê? Porque ela não só foi infeliz nessa fala, ela é infeliz em várias falas dela. Igual quando ela falou que o Davi tinha que ser segurança ou porteiro, uma questão assim de um prédio, quando saísse de lá, e isso feriu, né? Mas pra você ver, não é uma maldade em especial quando a Davi, ela falou dos próprios filhos dela que ela tem vontade de jogar da janela, entendeu? Ela é aquela pessoa muito reativa.
Ela é aquela pessoa que no calor da emoção do que ela está falando ali, ela é muito reativa, ela fala muito rápido. Ela pensa muito rápido e depois ela arrepende do que ela fala. Aí ela fala, nossa, fiz merda, falei mesmo. Ela é muito, né? Ela é muito de ir e voltar da fala dela. Por quê? Porque ela é uma pessoa verdadeira. Ela é uma pessoa... E a pessoa verdadeira, geralmente, ela fere muitas outras pessoas. Porque as pessoas querem que você fale o que eles querem ouvir. Conveniências. E o que eles querem ouvir. Mas, na verdade, toda mãe, e não precisa ser só solo, porque eu fui mãe solo e eu sou uma mãe que não sou solo mais. E tenho um parceiro que me ajuda muito na criação dos meus 2 filhos. Então, assim, a gente tem esse embate, a gente tem essa cobrança, assim, é difícil criar filho enlouquece a gente, filho grita no nosso ouvido, filho tem hora que tá o tempo todo, mamãe, que atenção, quer colo, 24 horas. Chegou do trabalho exausto, você limpou uma casa, né, dependendo se a mulher é dona de casa, você limpou uma casa 3 vezes naquele dia, porque a casa não para limpa. Você lavou a roupa o dia inteiro e a chuva veio e molhou a roupa toda. Então, assim, tem vários embates que você passa. O pai tá com pepino, devendo até a alma, entendeu? Na empresa, funcionário para pagar, ou então o salário que ele tem para receber não é o suficiente para pagar a despesa daquele mês da casa, tá com a mente, e o filho tá lá. O pai, eu quero sorvete. Mãe, eu quero passear. Pai, eu preciso de roupa. Mãe tem trabalho de escola, tem que estudar para a prova. Mãe, isso. Pai, aquilo. Enlouquece. Ainda mais uma mãe solo. Entendeu? Então, assim, e o pai solo, porque temos pais solos. E aí, o que acontece? Ela verbalizou, eu não entendi como ela falou que agredia as crianças. Eu entendi que era tipo assim, é tão enlouquecedor que você pode chegar ao ponto de fazer uma loucura, mas não significa que você faria, entendeu? Porque você ama. Ela deixou muito claro. Porque o pessoal corta o trecho, né? Exatamente. Mas ela deixou muito claro. Mas eu amo. Eu lembro que eu amo. Tudo que eu faço é por eles. Por mais que eu esteja enlouquecendo, eu amo. Então eu vou aguentar essa loucura por eles. E no caso dela, ela ainda tem um filho autista, né? Ainda tem isso. Então, assim, é muito desafiador. Eu tenho 3, eu considero sobrinhos, os outros, um é sobrinho mesmo, autistas. Então, eu vejo o quão desafiador é essa luta. Emprego, para poder largar o emprego, pegar a criança e levar para o tratamento, aí passa um pouco fono, aí passa um pouco fisioterapia, aí vem a escola, aí vem o médico, porque também tem a saúde e a questão de resfriado, porque menina são as pessoas que mais resfriam, todo mês tem um resfriado diferente. E ainda mais tendo acesso com outras crianças na escola, né? Vai pegando resfriado de um e de outro. Então, assim, a mãe e o pai tem que parar o trabalho, geralmente mais a mãe, para poder cuidar dessa criança, para poder estar com essa criança, para poder... Então é exaustivo, gente, é enlouquecedor. Hoje em dia tem pessoas que não querem ser pais porque não querem ter essa responsabilidade, porque sabe que realmente é muito difícil. São 2 motivos. A responsabilidade e porque o mundo que a gente está vivendo está caminhando para uma maldade muito grande e a gente fica com medo dos nossos filhos, quando estiverem maiores, ver essa maldade, presenciar essa maldade na própria pele. E aí a gente quer blindar. Então, antes mesmo de ter um filho, a gente já está blindando para não ter um filho sofrendo. Então, assim, o que a Fernanda falou ali, eu não acho que ela foi uma pessoa agressiva ao falar. Ela estava expondo a dificuldade humana que poucos têm coragem de falar, mas que todos pensam. Exatamente. É diferente. Poucos têm a coragem. E ela teve. Doutora, e como advogada, você tem que ser meio psicóloga, né? Tem. Para sacar tudo isso. Para fazer a defesa, tem que fazer a defesa daquilo que ninguém compreende, daquilo que qualquer pessoa rejeitaria, daquilo que qualquer pessoa... faria diferente no advogado, está fazendo a defesa principalmente de homens, que foi uma escolha sua, né, dentro da linha do direito, falou, tem aqui uma demanda que precisa ser olhada e que precisa ser atendida e que precisa ser defendida. E com isso você faz ali um mapa
né, uma análise, um scanner dessas situações para poder fazer essas defesas. Então tem que ter um pouco de psicólogo para poder perceber isso. Hoje mesmo, meu cliente, na hora que ele estava falando os problemas de saúde que ele foi adquirindo, eu falei, você tem TDAH também. Aí ele deu para perceber, doutora Devo. Então, assim, a gente acaba que a gente aconselha. Já tiveram casais que chegaram lá no escritório, no extremo, chorando, vamos divorciar. E o cara, vamos sentar. E não divorciaram. Olha isso, né? E eu cuido dos processos dessa família há muitos anos. E não divorciaram. Eu sentei, conversei, entendi o que estava acontecendo. Conversei com ele, conversei com ela, entendi o que estava acontecendo. Falei para eles voltarem para casa, repensarem, e eles voltaram para casa. Hoje estão bem, graças a Deus, foi resolvido o problema deles. Então, nem tudo se trata de dinheiro, sabe? As pessoas têm muita mania de pensar no dinheiro, porque chega um divórcio, é um dinheiro fácil, né? Tipo assim, ainda mais quando os dois estão ali para fazer o acordo, você recebe, bate o acordo, o protocolo e vem homologar. Então, assim, tem muita gente que só pensa nisso. E não é isso, a nossa profissão não é só sobre isso. A nossa profissão é sobre resolver conflitos. Perfeito, entendeu? Perfeito, então, se você quer pensar no dinheiro, cobra pelo menos pela consulta. Já que você cobra pela consulta e orienta eles a fazerem certo. Porque não adianta nada você divorciar eles e amanhã eles voltarem. Entendeu? Tem isso, né? Então, tudo isso a gente vê o psicológico das mãezinhas que chegam lá, porque o filho está doente, o pai não ajuda com o extraordinário, não ajuda com o remédio, quando precisa de alguma coisa para os filhos, sobrecarrega a mãe, quando não quer buscar, não busca e pronto, acabou. A gente vê os pais que se sentem injustiçados, porque quando eles querem ser pais, a justiça, por ter essa tendência do homem sempre entrar perdendo, a justiça dificulta esses, porque como é um fato muito atípico, a justiça já pensa, não, ele só está entrando porque ele quer pirraçar. Entendeu? Quer pirraçar a mãe. Não, nem todo mundo tem os que quer. Analisa, faz o estudo, analisa o processo, dá uma chance para esse cara. Eu lembro de uma pessoa que eu fui para a audiência e a juíza, foi até a doutora Priscila, e ela foi excepcional nessa hora no posicionamento dela como juíza. Ela falou para a advogada da outra parte assim, doutora, ele está há 2 anos só tentando ser pai. Caramba. Tem 2 anos que ele não pediu para diminuir 1 centavo da pensão que eu estipulei. Ele só está tentando ser pai dessa criança. Por que você está fazendo isso? Por que vocês estão fazendo isso? Então, tipo assim, tem hora que o juiz percebe, sabe? Sim. É por isso que o juiz ele tem que analisar. E na hora que eu olhei, que ela sentou na minha frente, que ela falou isso, eu falei assim, que humana ela foi. Que humana, que percepção que ela teve, sabe? E é isso que a gente tem que entender, que não se trata de animais, que a gente está decidindo para onde vai. Se tratam de pessoas. Com sentimentos envolvidos. Com sentimentos envolvidos. Puxa. E a gente tem que entender esse sentimento para a gente poder fazer o nosso melhor. E quando a gente fala do psicológico, a gente trabalha também o psicológico do juiz. Se o advogado falar que ele está entrando com uma ação e não está trabalhando o psicológico do juiz, ele está mentindo. Porque, por exemplo, quando você tem... vou sair da área da família. No previdenciário que não tem... não tem psicológico aí? Lógico que tem. Na hora que chega lá falando o médico que fez a análise do paciente, falando que ele tem capacidade de trabalhar com 10 hérnias de disco na coluna, né? Uma hérnia umbilical, problema psicológico, com pino no braço direito, pino na perna esquerda, e ele fala, não, essa pessoa tem condições de continuar trabalhando, porque tem laudos médicos assim no previdenciário que o médico nem olha pro cara, nem olha pro laudo e dá um parecer desse. Aí é a hora que a gente vem pro juiz. Excelência, o laudo dele, do médico que trata ele há tanto tempo, mostra que ele tem um pino no braço esquerdo, um pino na perna direita, 10 hérnias de disco, uma hérnia umbilical, problema psicológico. A gente vai falando, mostra isso. Esse problema pior é esse. Excelência, essa pessoa está passando fome, sempre trabalhou, está passando fome. Tem uma família que você está mexendo no psicológico do juiz. Claro. Você está sensibilizando o juiz ali para o juiz para calma.
Eu não vou olhar só o laudo do médico perito, eu vou olhar os laudos que foram anexados no processo. Se você não tiver esse jogo de cintura para atrapalhar a mente do juiz, para ele analisar o que você quer que analise, ele vai só passar o olho. Eu vi recentemente, passou no Instagram, passou que um advogado foi acionado porque ele estava com mais de 1.000 peças genéricas, iguais. Eu entendo que a gente tem que ter um padrão de peça, mas eu entendi o posicionamento do juiz, porque estava tão genérico que estava parecendo que o teu caso era o meu caso, que só estava mudando o nome da pessoa. Então, assim, tenta o convencimento, faça um bom trabalho, o cliente está te pagando por isso. Não dá conta dos 1.000? Contrata, entendeu? Exatamente. Porque o cara está te pagando pelo teu melhor, ele está te pagando pelo teu estudo, entendeu? Ele está confiando. Num processo, o pessoal tem mania de falar médico. Está entregando a vida e pode morrer, né? Um cliente também pode morrer. Sim. Eu já ganhei benefício, o meu cliente recebeu, e no mês seguinte ele morreu. Então, assim, quanto tempo esse cliente passou na justiça para quando ele conseguiu o benefício dele, ele morrer, ele nem desfrutou do que ele ganhou. De um direito. Entendeu? Né? Do direito dele, e era direito dele, foi provado que era direito dele. Não só ele, tiveram vários clientes da mesma forma, do pai, da mãe, da esposa ligar, morreu, entendeu? Então, assim, um tentou se matar durante o processo judicial, tentou se matar. Então, assim, quantas pessoas são feridas também pelo processo judicial, porque vê a demora, começa a perder a esperança, entendeu? E a gente está trabalhando com vidas, e quando o advogado ele trabalha com desleixo, quando o advogado ele fica generalizando todo mundo, eu acho que isso é um desleixo, sim. Perfeito. Porque ele tá com problema, ele não te procurou porque tá resolvida a vida dele, ele não ia gastar dinheiro porque a vida dele tá resolvida. Ele te procurou para resolver. E não é a causa, né, doutora? É a pessoa. É a pessoa. O direito daquela pessoa. Sim, porque e da mesma forma que quem me procura no direito de família quer ter uma partilha de bem justa e a guarda do filho justa e o alimento do filho justo para o filho ter uma boa vida, o que me procura da forma previdenciária, ele tá sem comer muitas vezes. Ele tá, a maioria, auxílio-doença, a empresa afastou do trabalho. O INSS negou conceder o benefício. A empresa não pode aceitar de volta porque o laudo está falando que ele não pode trabalhar. E o INSS não está pagando o benefício. Como que aquela pessoa está comendo? Como que aquela pessoa está pagando os remédios dela? Aí muitos vêm com questionamento. E o SUS? O SUS não dá conta de todo mundo, entendeu? Às vezes ele te dá a medicação, mas você demora 3, 4 meses para receber a medicação, e quando ela acaba, mais 3, 4 meses para receber a medicação. Então, assim, o que essa pessoa está passando, a necessidade que essa pessoa está passando. O trabalhador rural, quando ele procura para aposentar por idade, ele está aposentando porque ele está exausto, ele trabalhou uma vida inteira a céu aberto, faça chuva, faça sol, com plantio, trabalho braçal. Ele, o tempo todo da vida dele, não teve descanso. Então, quando ele te procura, ele já não aguenta mais aquilo. Aí, ele já está saturado. E aí, quando você não ganha o benefício, ele continua tendo que trabalhar naquilo, porque senão ele não come. Porque o trabalhador braçal, ele come da galinha que ele cria, do porco que ele cria, do plantio que ele planta e colhe, e que ele vende de vez em quando ali na feira, para o vizinho. Então, se ele não der conta de trabalhar, ele vive de quê? Aí as pessoas têm mania de jogar muito para... mas existe assistência social, existe... Gente, a demanda, a pobreza... Vou colocar só na nossa cidade. Sim. É enorme. Não dá para um município dar conta de todo mundo. Para quem trabalhou a vida inteira, beira humilhação. Né? Vira humilhação. Eu tive uma funcionária doméstica que ela começou a adoecer. Eu falei, você tá doente? Vai fazer seus exames, vamos te encostar. E aí eu lembro que eu virei e falei assim, aí meu marido falou pra mim assim, Karina, eu encontrei com ela na farmácia, ela tava comprando remédio pro marido dela que tava com câncer. Eu já tinha encostado o marido dela.
E aí, só que era um salário mínimo. E aí, ela virou e falou assim, e ela estava lá comprando remédio, e eu falei para ela se ela precisava de ajuda. Ela falou que precisava, só os remédios, estavam dando, só os dele, estava dando R$800. Mas os dela estava dando 1.000 e pouquinho. O salário dela e dele não dava. Não dava. Ele tem câncer no estômago. Então, ele não pode comer na rua, ele não pode comer qualquer coisa, ele não pode comer comida requentada. E aí, ela tinha que comprar comida fresca, verdura, fruta, quase que diariamente para ele não passar mal. E quando ela não fazia isso, ele era internado. Como é que faz isso com um salário mínimo? Como que você faz isso com um salário mínimo? Entendeu? É desumano. E aí, meu marido falou, você precisa fazer alguma coisa por eles, a gente precisa ajudar eles e tudo mais. E ela conseguiu encostar, ela conseguiu viver a vida dela. Mas até hoje, a gente fica, eu tenho contato com ela, ela sabe que se precisar de ajuda pode procurar a gente. Mas até hoje a gente tem essa acessibilidade. Olha que os dois estão recebendo o benefício. Mas eles não conseguem sobreviver com esse dinheiro, entendeu? É insuficiente diante da situação deles. É insuficiente diante da situação deles. Não é todas as vezes que eles conseguem as medicações pelo SUS. E não é falta de tentativa. E aí, né, doutora, não dá para a gente padronizar. Pegar todo mundo e igualar num benefício, porque tem um que está recebendo e é saudável, tem outro que está recebendo, mas está doente, tem outro que não pode comer, tem outro que pode, e aí não dá para você fazer um padrão de benefício com pessoas diferentes. Não dá. Né? E aí, assim, o que pega muito, porque esses trabalhadores braçais, domésticos, geralmente é um salário mínimo. Com a reforma previdenciária, já diminuiu a possibilidade de receber a renda mensal inicial por completo. O teto hoje já é dificultoso, são raros os que vão conseguir receber o teto. Você provavelmente não vai receber o teto quando for se aposentar. Exatamente. Você está entendendo? Então, assim, mudou toda uma realidade. É por isso, ontem eu atendi uma cliente que a gente estava fazendo a pensão por morte dela, a audiência de pensão por morte, e eu falei para ela, vamos planejar a tua aposentadoria, que tá chegando a tua idade. Ela, mas eu, trabalhadora rural, você, porque senão você vai chegar lá na hora, sem um planejamento, você não vai conseguir, porque você precisa da documentação correta. Aí a filha dela novinha, vamos planejar a tua aposentadoria também? Ela, mas eu tô tão nova, mas se você morrer amanhã, teus filhos estão seguros? Entendeu? E, assim, mesmo que tiver seguro, vão ganhar só um salário mínimo, eles vão dar conta de sobreviver com só um salário mínimo, porque a gente sabe que hoje é impossível. Né? Não é impossível porque muita gente sobrevive, mas a gente sabe que é dificultoso. Então, tudo isso tem a ver com pessoas. A gente tem que conseguir acessar essas pessoas e mostrar para elas que elas podem se planejar, buscar o benefício que é mais vantajoso, que é mais favorável, buscar tentar conseguir a melhor aposentadoria justamente para esses casos de doença. Doutora, quem precisar da doutora Karina na área previdenciária, quem precisar da doutora Karina na defesa da família, onde que estão suas redes sociais, os seus contatos? A gente pode colocar isso aqui no podcast? Pode sim. Pode, né? Eu tenho um Instagram pessoal, que eu posto muito conteúdo lá também, e tenho Instagram profissional. O pessoal é Karina Queiroz ADV e o profissional é queirozaadvocacia.carina. E aí lá a gente sempre está trazendo atualizações previdenciárias, de família. Perfeito. A gente geralmente, quando se trata de família, a gente geralmente costuma colocar dentro do tema que está o mês, igual esse mês é do autismo, então a gente está trabalhando a parte previdenciária justamente para as pessoas saberem quais são os direitos delas e buscarem um profissional para conseguir garantir esse direito de uma forma correta, para elas não terem uma penalidade lá na frente. Eu vou deixar aqui já para a gente fazer um outro podcast, porque o assunto é bom, não dá para a gente fazer em pouco tempo. Sim. E não dá para a gente resumir tudo isso num podcast, num episódio, né, doutora? Sim. Então já quero deixar aqui, eu sei que sua agenda é muito corrida, eu sei das suas audiências, que são muitas, as demandas são exaustivas, mas eu quero que a senhora reserve depois um tempo
para a gente vir fazer um novo podcast, para a gente estender esse assunto, porque eu fiquei aqui com um monte de questionamentos. Por exemplo, né, uma pensão que a mulher usa em benefício próprio e no que isso pode ser detectado para contribuir com aquele marido que está pagando uma pensão para o filho e quem se beneficia é a esposa. Só para a gente deixar aqui um gancho para um próximo podcast. Obrigadão por você ter vindo, adorei a conversa, creio que muita gente que vai nos acompanhar na nossa audiência vai depois perceber a importância que é ter uma advogada sanguínea resolvendo seus problemas. Obrigada, eu agradeço pela oportunidade, agradeço pelo bate-papo gostoso e espero ter contribuído, colaborado com vocês. Com certeza, com certeza. Doutora, abraço, tudo de bom. Leve um abraço pro seu esposo, que eu acho um cara sensacional, e graças a esse relacionamento, a essa amizade, a gente conseguiu agendar essa figuraça para vir bater esse papo com a gente. Curte, compartilha, aperta o sininho para receber as notificações e a gente vai fazer episódios desse naipe aqui, com conteúdo na veia para você que nos acompanha no Câmara de Vencedores.